A paz, queridos, a paz, bom dia para todos. Vamos iniciar aí a nossa live, a live do nosso discipulado da Igreja Restaurada, ok? E lembrando que é um estudo para os membros da igreja e aqueles também que não são membros, mas estão participando conosco. E o estudo é esse aqui do Discipulado da Igreja Restaurada, que eu tenho mostrado aqui todos os domingos. São apenas 45 minutos de estudo, né? E hoje nós estamos falando ainda no capítulo 1, né? O capítulo 1 é o capítulo sobre salvação. As pessoas estão entrando aí ao vivo, né? Só lembrando que o discipulado todos os domingos são às 10h30. O objetivo é alcançar várias pessoas, né, que estão conosco, e a gente tem a oportunidade de poder fazer com que, através do discipulado, muitas pessoas que não podem estar na igreja, que têm dificuldade, estão na sua casa ou com a sua família, possam aí participar desse discipulado, ok? E nós já temos aí a primeira pessoa que entrou, manda uma mensagenzinha só para gente saber isso, o Barreto. Barreto é o primeiro a entrar. A paz, bom dia Barreto, Deus abençoe grandemente, né? E então, qual o objetivo desse discipulado? É alcançar, por exemplo, até o Barreto que está nos ouvindo, né? De poder ter esse estudo, que são 12 capítulos, que é o estudo da Igreja Restaurada, onde que te discipula os membros, tem a base, né? E eu louvo o Senhor pelas pessoas que têm participado, pelas pessoas que estão envolvidas, as pessoas que desejam conhecer a palavra de Deus. E a gente sempre está terminando com 45 minutos, tá? Não estamos passando mais de 45 minutos. Só relembrando, né? O discipulado tem 12 capítulos. Os 12 capítulos são salvação, Deus, Bíblia, Igreja, Espírito Santo, dízimos e ofertas, santificação, oração, fruto do Espírito, obras da carne, tentação e, por fim, alcançando e envolvendo a pessoa. Nós, na última lição, nós estamos no capítulo 1, que é o capítulo sobre salvação, e nesse capítulo 1, que nós estudamos, fomos até a página 12, já estamos na página 12 do discipulado. Então, a gente, hoje, agora vamos falar na página 13, que os efeitos do pecado. É isso aí, os efeitos do pecado. Quais são os efeitos do pecado? Então, nós estamos hoje vamos falar sobre isso. Sabemos que entendemos que o pecado ele é algo que causa, né, efeitos. Algumas pessoas falam assim, coronavírus, né? Quais são os efeitos do coronavírus? Aí, hoje as pessoas estão especializadas nisso, começa a dizer, o coronavírus faz isso, o coronavírus causa aquilo, isso são consequências do coronavírus, né? E é isso que as pessoas começam a dizer, as consequências daquele coronavírus, né? A pessoa que pega coronavírus, esse vírus, o que pode acontecer com ela, né? Aí as pessoas começam a dizer, a pessoa que pega coronavírus, acontece todas essas situações na vida dela, no corpo, na saúde, né? A pessoa que adquiriu o vírus, né? Por exemplo, uma pessoa que anda com um pneu careca, os 4 pneus careca do carro, quais são as consequências de andar com esses pneus careca do carro? Então, as consequências
de uma ação. Então aqui nós vamos ver os efeitos do pecado. Na página 13 do Discipulado, quem não tiver depois vai adquirir, 2.3 fala os efeitos desse pecado. O pecado afetou o homem nas esferas físicas, né? Mentais, moral e espiritual. A gente vê isso em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Né? Diz o seguinte, Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10, a gente observa esse fato, né, que aconteceu. Agora entrou a irmã Luciene também, a paz, a irmã Luciene. As pessoas que forem entrando podem mandar isso, a paz. Então, irmã Luciene, nós estamos aqui falando na página 2. Na página 13, nós estamos falando sobre os efeitos do pecado. Né? Falamos quais as consequências que o pecado causa nas pessoas. Eu até exemplifiquei sobre o coronavírus. Tem o coronavírus, quais são as consequências do coronavírus. Então aqui a gente observa assim, quais são as consequências do pecado. Então alguém cometeu o pecado e ela pensa que não vai ter consequências, né? Não vai existir uma consequência aquilo dali. Com certeza vai haver uma consequência. É a mesma coisa que você botar uma água para ferver no fogo e você não vigiar. Vai ter consequências. Ou botar um feijão para ferver e não cozinhar. A consequência é que vai queimar o feijão. Então, quais são as consequências? Então, vamos ver quais são as consequências do pecado. Em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10, ao versículo 18, mostra algumas dessas consequências. Está escrito, né? A palavra do Senhor em Romanos 3, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, na terra não existe nenhum justo sequer, não existia nenhum justo sequer. Né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, ao extraviar, se fizeram inúteis. E diz a palavra, não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então é o que nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 3, até o versículo 10, até o versículo 18. Essas são as consequências, né, os efeitos do pecado no ser humano. Então, isso faz com que as pessoas, né, entrou mais alguém aí, que as pessoas entraram e mandam um alô só para saber quem entrou, tá? Então, esses são os efeitos que causam, que apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele deixa claro isso. Ele começa a dizer, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ninguém é justo, todos falhamos, né? A Thelminha entrou aí, Thelma, um beijão no coração, beijão. E não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, né? Ou seja, não há quem faça o bem, não há um sequer, né? Então ele diz, a sua garganta é um sepulcro aberto. O apóstolo Paulo está escrevendo isso, né? E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, né? Que a sua boca está cheia de maldição e amargura. Entrou mais uma pessoa aí também, que Deus abençoe. E os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece caminho de paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, ele coloca assim, quais são, né, os efeitos do pecado.
Alguém fala assim, eu vou pecar, eu vou errar, ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai conhecer, mas talvez as pessoas não veem, talvez sua família, seus parentes, talvez até mesmo Deus, até mesmo teu pastor não vê, teu líder não vê, mas Deus tudo vê. E quando Ele vê, você sofrerá consequências dele, porque Deus é justo, Deus é fiel. E qual é a primeira consequência que a gente vê do pecado? Né? Quais são os primeiros efeitos do pecado? Você começa a observar lá em Gênesis, no capítulo 3, que o homem pecou, já começou a ter efeitos, né? Já começou a ter uma ação na vida do homem. Assim que ele peca, já tem uma ação. Né? Você vê que, agora há pouco tempo a gente viu uma reportagem na televisão, né? Onde que um desembargador agiu de má fé, e quando esse desembargador ele age de má fé, já tem uma consequência para ele, mesmo ele sendo desembargador. Mesmo ele sendo desembargador, que viu na televisão, no noticiário, haverá um efeito para ele. Então, quando a queda do homem já causa alguns efeitos. Qual é o primeiro efeito que a gente vê? Em Gênesis capítulo 3, capítulo 3, versículo 7, fala assim, a alta justificação, tipificada nas vestes da folha da figueira, ao perceber que tinham pecado. Gênesis 3, versículo 7. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas e figueiras e cobriram-se. Ou seja, ali o homem ele tenta se justificar, ele tenta acertar, porque eles já descobriram que eles estavam nus. Eles antes não tinham essa descoberta. E agora a Patrícia também entrou, que Deus abençoe a Patrícia, que está com a gente também, mais um que estão com a gente. E então aí eles descobrem que eles estão nus. Aí o que eles fazem? Eles colocam roupas, perceberam que estavam nus, botaram folhas de figueira. Então, a primeira roupa que o ser humano teve, para quem não sabe e quiser anotar aí, foi folha de figueira. É verdade. Então, a pessoa fala de calça jeans, né, camisa de malha, camisa social, moletom, não é verdade? O Arthur agora acabou de entrar também, estamos no sexto. Mas a gente vê que a primeira roupa que o ser humano teve foi folha de figueira. Então, folha de figueira foi a primeira veste que o ser humano vestiu. Não foi nem calça jeans, nem foi roupa social, nem foi pano, não foi túnica, não foi lençol, né? Mas foi folha de figueira. E quando a gente observa isso, a gente vê que aí o homem tenta se justificar. Então ele descobre que ele está nu. Né? Ele percebe que eles estavam nus. Então a primeira ação dele foi se cobrir. Esse é o problema das pessoas. Elas querem cobrir os seus pecados, os seus erros, suas falhas. Esses são os efeitos. Todo mundo que erra, todo mundo que peca, a primeira coisa que faz é querer cobrir o seu pecado. Quer esconder o seu pecado. Né? Na verdade, isso que aconteceu aqui com Adão e Eva. A primeira atitude dela, autojustificação. A gente observa agora qual é a segunda ação do pecado, o medo. Eles começam a ter medo. No capítulo 3, versículo de 8 a 10, registra as primeiras vezes que a criatura, ao ouvir a voz de Deus, sentiu medo e escondeu. Antes ele não sentia medo. Quem erra tem medo, quem peca tem medo, quem falha tem medo. É o que eu falei. Você vai andar com os pneus careca no carro, os 4 pneus careca, você vai fazer a viagem, você tem medo, você vai viajar com medo. Que é o que pode acontecer um acidente. Então, os erros provocam o quê? Medo das pessoas. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 a 10. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, o que acontece? Ele teve medo, aí ele se esconde.
né? Ele teve medo e ao ter medo ele se esconde. Então acontece quando o homem faz algo errado, ele tem medo, ele não fica tranquilo, né? A não ser que ele veja uma pessoa descarada, né? Não está preocupado com as consequências, enfim. Mas mesmo assim, ele lá no fundo do coração dele, na mente dele, sabe, eu estou errado, estou praticando coisas que não agrada a Deus, estou praticando coisas que não agradam a Deus, e dentro dele, dentro dela, gera esse medo. E eles tiveram medo. Antes eles falavam com Deus o tempo todo, Adão e Eva. A toda hora eles falavam com Deus. A todo momento eles conversavam com Deus. Mas agora eles ouviram a voz de Deus e tiveram medo, né? Existem pessoas que estão na igreja e estão lá comunhando com a gente, presente com a gente, conversando, rindo, louvando, cantando. Aí praticam coisas desagradáveis a Deus. Aí quando a gente vai ligar para essa pessoa, quando a gente vai procurar a pessoa, elas têm medo de falar com a gente. Elas têm medo, não quer conversar, não quer falar, né? Ou elas vão se sentir acusadas, perseguidas, ou coisa desse tipo, né? E isso aconteceu justamente com Adão e Eva. Aqui, a primeira coisa que eles tiveram foi esse medo. Ouviu a voz de Deus, teve medo. Foram os efeitos do pecado na vida deles. Antes não. Antes Deus falava com eles, Deus tinha comunhão com eles. E eles, na verdade, desobedeceram à vontade de Deus, foram desobedientes, né? Caíram em pecado, e por cair em pecado, esse é o segundo efeito. O primeiro efeito que ele tentou cobrir o seu pecado, vestindo a folha de figueira. O segundo efeito, a gente observa, é o medo que eles têm agora. E o primeiro efeito que quando nós pecamos, qual é? Qual é o primeiro efeito? Nós cobrir o nosso pecado. Nós queremos que ninguém saiba que pecamos, que falhamos, que erramos, né? Que ninguém tenha esse conhecimento. Esse é o primeiro. O segundo, que a gente começa a ter medo. Poxa, eu pequei, o que vai acontecer? E agora? O que eu vou fazer? Como as coisas vão acontecer? Agora vamos ao terceiro ação, quando a pessoa ela está debaixo, porque ela começa a pecar. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, a gente vai ler, mas fala a maldição sobre a terra, o trabalho, com pesados esforços físicos e dores todos os dias da sua vida. No capítulo 3, a partir do versículo 17, diz o seguinte: o homem disse, por que deste ao homem disse Deus, por que você deste ouvir a voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei que não devesse comer? Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Esse é o versículo, versículo 17. Mas a gente vai começar a ler a partir do versículo 10. Começa a dizer o seguinte: e ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, escondi-me. Perguntou Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem, a mulher que me ofereceu, né? A mulher que deu, ele começa a transferir a culpa do erro dele para a mulher dele. Versículo 13, então disse o Senhor, Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então ela já passa a bola para a serpente, né? Então ele já diz, eu fui enganado pela serpente. Versículo 14, disse pois o Senhor, porque fizer isso, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Ele amaldiçoou o quê? O animal. Ele amaldiçoou agora a cobra, a serpente. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Então a cobra, ela rasteja sobre o ventre dela e come pó todos os dias. Aí colocou a inimizade entre ele e a mulher. É muito difícil ver uma mulher que gosta de cobra, né? Você vê que ela tem medo de serpente, a maioria das mulheres. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse, aí depois ele amaldiçoa, ele passa o seguinte para a mulher: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, ela vai ser dominada pelo marido, e o desejo seria para o seu marido. Aqui a gente observa que a mulher ela paga o preço,
A cobra paga um preço, a serpente paga um preço. E agora, qual o preço que o homem vai pagar? Porque você deu ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei, que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. É verdade. A maldição veio para a terra por causa do homem, porque o homem é o cabeça, o homem estava ali, ele tinha que dizer não. Eva, você está maluca, Eva, você não tem atitude. Ele tem que ter autoridade com a mulher dele. Ele tem que ter autoridade com aquilo. Isso não está certo. O que Deus falou com a gente? Ô mulher, colocava a mão na cabeça dela, sai capeta. Expulsava. Mas ele não. Então ele trouxe uma maldição para a vida, para a terra, devido às ações que ele aceitou aquilo. Então a primeira maldição que a gente observa é logo para o animal. A segunda vem para a mulher. E a terceira maldição vem para quem? Vem o homem. Aí o homem ele recebe a palavra. Aí Deus amaldiçoa a terra, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Aí começa a dizer, ela produzirá também espinhos, a terra não tinha espinhos, o jardim do Éden, e ervas daninas, venenosas, e tu comerás das plantas do campo, ou seja, você come o arroz aí, o feijão, é do campo, a batata do campo. Antes não era assim, o alimento era diferente. Você pegava as frutas, o alimento vinha. O Jardim do Éden era diferente, eles não plantavam no Jardim do Éden. No Éden não tinha agricultura. No Éden não tinha, vou plantar aí abóbora, vou plantar feijão, vou plantar alface, vou plantar arroz, vou plantar legumes. Não tinha isso no Éden. Isso não existia no Éden. Está entendendo? Tinha isso. A partir daí a terra teve que plantar para colher. Aí ele fala o seguinte, ela produzirá também espinhos, ervas daninhas e comerá da planta do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí começou o trabalho. Aí nasceu o dia do trabalho. Esse é o dia do trabalho. Nasceu o trabalho, o dia do trabalho. Não tinha o trabalho. O Adão acordava, dormia, vivia lá no Jardim do Éden, não plantava, não tinha espinhos, tinha uma vida maravilhosa lá, E às vezes Deus nos dá coisas maravilhosas. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, aí perdemos todos esses benefícios de Deus. As maldições vêm sobre a nossa vida. Então a gente vê que o primeiro efeito do pecado que eu falei foi o homem tentou justificar que estava nu. O segundo é o medo. Ele ouviu a voz de Deus, teve medo. E terceiro, nós vimos que foi a maldição. Mais alguém entrou aí no grupo? As pessoas entraram, só dá um oi para saber, para me ver aqui embaixo, As pessoas que estão entrando, a gente vai ficar feliz pela participação. A audiência hoje está muito boa, graças a Deus. A cada domingo está aumentando, eu louvo ao Senhor por isso. Vocês são bênçãos e vocês são canais de bênção. Cada pessoa que entra está entusiasmando os outros a entrarem. Meus parabéns para todos vocês. Agora nós vamos ver aí a quarta ação que acontece na vida, o quarto efeito do pecado no homem, quando o homem pecou. Qual é? A morte. A gente vai observar isso no capítulo 3, versículo 19, que diz, no capítulo 3, do solo do teu rosto comerás, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e aos pó tornará. Você vê agora dizendo sepultamento. Pastor Salvador entrou aí. Parabéns, Pastor Salvador. Obrigado pela sua presença. Pastor Salvador, participando com a gente, um exemplo aí de participar com a gente. A gente louva o Senhor pela vida do Pastor Salvador. Obrigado, Pastorzão. Então a gente vê que agora a gente está com o primeiro, os efeitos do pecado foram. A gente observa que o primeiro efeito que nós vimos foi o homem que tenta se justificar. Maluciene está aí também, já falei com você, Maluciene, paz, E
a gente vê que o primeiro efeito do pecado, o homem ele tenta justificar, né? Como tenta justificar? Ele tenta cobrir o seu pecado, né? Ele errou, foi lá, pegou uma folha de figueira lá e o segundo efeito, ele teve medo, ouviu a voz de Deus, tem medo. Quando você está errando, você fica com medo de ouvir as pessoas falarem, comunicarem, souberem, então você fica com medo. Vai descobrir meu pecado? E o terceiro, nós vimos que foram as maldições que apareceram. E eu falei, a primeira maldição foi para a serpente, a segunda maldição foi para a mulher e a terceira maldição foi para o homem que foi o culpado porque ele o deu ouvido, ele não toma uma atitude de liderança, ele não fala. Tem um homem que tem medo de falar a verdade. A verdade vai doer, mas a verdade vai entrar. Ela vai cortar, às vezes até rasgar, até afundar. Mas ela vai entrar lá. Mas uma hora ela vai curar e ela vai ficar gravada na pessoa lá. Então a gente observa que é importante o homem não tomou essa atitude. E o sétimo, nós falamos sobre, o quarto, nós falamos sobre a morte. Agora o homem passou a morrer. O homem não morria, né? Não acontecia isso com o homem. E agora vamos para o quinto. O quinto nós vimos em Gênesis capítulo 3, versículo 22, versículo 23, que diz: Então disse o Senhor a Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Assim o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que foi tirado. Ou seja, a gente observa algumas características aqui importantes. Nós vimos que o homem foi expulso do jardim do Éden. Você observa o texto que ele começa a ser expulso. O pecado, às vezes, te expulsa de algumas situações. Tem gente que não quer ficar mais no meio das pessoas porque errou ali. Às vezes, quando você erra, às vezes você paga um preço de ser expulso do seu trabalho, de um grupo de amigos, a família te rejeita, as pessoas te rejeitam. E aí, no caso, o próprio Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E você observa aqui no que nós estamos lendo, no versículo 22, então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós. Essa frase é importante porque a gente observa que Deus não estava sozinho. Ele falou assim, e agora o homem se tornou como um de nós, como eu. Ali tinha quem? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os três estavam ali, como um de nós. Então, nós... Aí fica claro, evidente, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus quer me restituir. Amém? Então, se eu tenho alguém que é meu irmão, da minha família, né, eu quero restituir ele. Alguém que eu perdi, algum parente, alguém que é da minha família, eu quero trazer de volta. Então, esse era o plano de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos diferenciados de toda a criação. O homem é um ser especial, é um ser excepcional. Então, ele é diferenciado de todo tipo de criação. Então, você observa que a primeira palavra que o Senhor fala, o homem agora se tornou como um de nós. Por isso que nós somos dominantes. O homem faz tudo, né? O homem voa, o homem mergulha, o homem vai para a terra, o homem vai para o fundo do mar, o homem para a lua. Ele tem esse domínio nos animais, tem poder de domínio, né? Então, ele diz, versículo 22, não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Porque na hora que ele comesse daquela árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, eles iam viver eternamente. Mas agora o homem não vai viver mais eternamente. Como nós lemos aqui no capítulo, versículo 19, porque tu és pó e o pó tornarás. Ele acabou de amaldiçoar no versículo 19, então como ele amaldiçoou que o homem ia morrer, então agora ele ficou preocupado do homem não ir para o Éden e comer da árvore da vida. Porque ia acontecer? Ele ia viver eternamente. Então isso tudo foi um fato de uma desobediência. Né? O melhor que Deus queria para a vida deles foi um fato de uma desobediência. Né?
Então você vê essas consequências. O versículo 23 diz: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que foi tirada. Caracteriza a expulsão. O Senhor expulsou. Existem pessoas que elas foram praticamente expulsas de um plano, de um projeto, de alguma coisa, porque elas desobedecem, caem em pecado. Ou seja, Deus tinha um projeto, um plano na vida daquela pessoa. E aquele projeto, aquele plano, no momento é paralisado, é parado. E para que esse projeto, esse plano continue, é preciso que ele volte a ter uma comunhão com Deus. Então Deus expulsou dali, Deus tirou. E muitas pessoas, por pecarem e se prenderem ao pecado, ficar preso ao pecado, elas são praticamente afastadas, expulsas de um projeto, de um plano, de um ministério, de algo que Deus tem grande. Se você pudesse imaginar as coisas grandes que Deus tem para a tua vida, tu não trocaria, né, o pecado, as falhas, os erros por essas coisas grandes que Deus tem para você. Então Deus automaticamente expulsa eles dali. Então, por esse motivo. Então, as ações do pecado foram essas. E a gente agora observa a antepenúltima. Nós vimos aqui a violência e o homicídio. Sendo Caim o primeiro assassino, pois matou o seu irmão Abel, e a gente vai ver esse Gênesis capítulo 4, lá no versículo 8, disse Caim a seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Levou o irmão para um local, armou tudo, projetou e matou. E é assim que acontece hoje os assassinatos. A pessoa planeja homicídio, como é que vai ser, como vai ser, levou e matou ali teu irmão. Então a gente começa a dizer o que é a violência e o homicídio. Hoje você fala, tal bairro está violento, lá em Salgueiro está violento, o outro está. Você pensa que começou lá em Salgueiro? Você está pensando que começou lá na Chumbada, ou seja, onde quer que seja? Você está enganado, começou aqui atrás. A violência é um fruto do pecado. A violência que o mundo tem hoje não é o país, né? Não é uma nação. Quanto mais a nação se converter, menos violência vai ter. Imagina só, se você ganhar todo o Brasil para o Senhor Jesus, não vai ter violência. O melhor plano de segurança que existe para o Brasil é ganhar as pessoas para Jesus. O maior plano de segurança que tem no Brasil é converter os traficantes, os bandidos. A gente só quer ir para a Zona Sul, lugar bonzinho, pegar gente boa, gente fina, com dinheiro, com grana, pessoalzinho ali, joia, com carreta, com salário, com bem, com tudo. Você não quer nada de ganhar pessoas que estão envolvidas. O que você quer, na verdade, querido, é fazer o seu grupo. Não. Às vezes essas pessoas que você vai ganhar lá, na periferia, e que vai ganhar no tráfico, nas drogas, tal, elas vão produzir muito mais do que esses bonitões aí, esses dinheirão aí, esse pessoal aí que está acostumado no bombom, na vaidade, no dinheiro, na grana, no money, e vai querer comprar o pastor, comprar o ministério, né, aparecer, enfim. Não estou dizendo uma coisa generalizada, mas muitos são assim, infelizmente, por causa do seu poder, das suas condições financeiras, elas fazem isso. E a gente já tem essa experiência. Agora, quando você pega uma pessoa como Pedro, quando você pega uma pessoa como Paulo, que foi um cara canalha, Paulo foi um canalha, né? E Paulo se torna um cara agora, o cara. Por que Deus não foi lá e pegou um cara bonzinho? Deus pegou um canalha. Vamos pregar para os canalhas, né? Vamos atrás dos canalhas. Então é isso que a gente tem que entender. A gente fica de olho nos empresários. Os empresários é bênção? Mas também se eles se converter de verdade e forem fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas e até investir no reino. Porque às vezes ele tem dinheiro, mas ele não tem paz, não tem alegria, não tem, o coração dele não está bem. Então a gente vê aqui, causou a violência, né?
São os efeitos que nós vimos aqui. A gente vê o homicídio e a violência, fruto de quê? Do pecado. Agora, nós vimos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Agora vamos para o sétimo, penúltimo efeitos do pecado que nós temos aqui. Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra e que toda a imaginação e pensamento do seu coração era má continuamente. Capítulo 6, versículo 5, vamos ver o versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. No versículo 12, viu Deus que a terra estava corrompida por todas as pessoas, havia corrompido todas as condutas sobre a terra. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa agora aqui a corrupção geral do gênero humano. Tem corrupção na política, tem corrupção no governo, tem corrupção. Essa corrupção, amor, é lá atrás. Ela começou lá atrás, a corrupção. Então a gente observa que já começou lá. Tem gente que pensa que os corruptos nasceram nesse século ou século passado. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinha corrupção. Lá na Inglaterra já tinha corrupção. Até mesmo na época de Jesus já tinha corrupção. Jesus falava dos ladrões, chamava de ladrões. Eu chamo alguém de ladrão hoje, tem que seguir exemplo de Jesus. A pessoa fala que, mas a gente observa aqui que essa corrupção do gênero humano, a maldade do homem se multiplicou lá atrás. Versículo 6, 5 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra. E toda a sua imaginação, dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então ele era corrupto. Aí a gente observa aqui no versículo 11, claramente, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A gente fala hoje que estamos cheios de violência. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu acredito que lá atrás estava até pior do que hoje. Porque hoje nós temos violência, mas a proporção dos que praticam violência é menor do que daquela época. Aqui Deus está dizendo que toda a terra. Então, o versículo gerou, a terra, porém, estava corrompida e cheia de violência. Ela não estava dizendo, por exemplo, uma parte dos gonçalenses são violentos, uma parte é do Rio de Janeiro, uma parte do Brasil, uma parte do Nordeste, a parte de algum lugar, parte não, cheia de violência. É isso que a Bíblia está dizendo. Então isso já existe, isso já é fato, essa violência que nós vimos aí. Então, agora o versículo 12, viu Deus que a terra estava corrompida, e a sua conduta também estava, ou seja, havia já o quê? A corrupção do gênero humano. São efeitos do pecado. Tudo isso que você vê é efeito do pecado. Você vê a corrupção, é efeito do pecado. Você vê a violência, vê o tráfico, é efeito do pecado. Você vê a maldade na rua, é efeito do pecado. Uma coisa foi levando a outra até chegar onde que chegou. E quem que liberta? É o Senhor Jesus. Ok? Vamos agora para a enfermidade. Ou seja, nós sabemos que não existia enfermidade, No Éden não tem ninguém enfermo do Éden, E Isaías, no capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte, que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, serão feridas, contusões, chagas, podres, não há espremidas nem atadas. Isaías está dizendo que a nação rebelde, acontece isso. Vale a pena ser rebelde? Vale a pena você estar no pecado? Vale a pena você não ouvir? Vale a pena você ter um poder paralelo? Vale a pena isso tudo? Está escrito aqui, não sou eu que estou falando.
Todas os que nós estamos vendo é consequência lá de trás. Né? Moisés, quando escreve lá em Gênesis, Isaías, bota muito claro isso, explícito isso. E a gente observa que a fala das doenças, e você sabe enumerar quantas doenças existem na face da Terra? Agora já apareceu mais um vírus aí, né? E eu não quero entristecer ninguém, mas as coisas não vão ficar tão simples. Infelizmente, poderão aparecer outros vírus. Né? Então, essas são as consequências do pecado. São os erros do pecado. Né? Os efeitos do pecado. Fala sobre o estado lastimável das enfermidades. Aí você vê que quem é aquele que pode... são 11, 13, estamos terminando já. Quem é aquele que pode curar nossas feridas, sarar nossas feridas? É o Senhor Jesus. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui agora, porque nós estamos falando sobre salvação, e nós estamos na página 13, no capítulo 1, e nós estamos falando sobre o 2.3, que é os efeitos do pecado. E eu quero encerrar, né, estamos partindo para encerrar o estudo, que são 45 minutos, são 45 minutos. Começamos às 10h30, vamos terminar com os 45 minutos. Vamos concluir nos 45 minutos, né? Vai ficar a coisa bem organizada. Hoje eu estou feliz, tem muitas pessoas participando. E a gente tem o pessoal também de Itaboraí, né? Que também foi lá em Itaboraí para participarem, são 2 pessoas lá. Aqui diz o seguinte, os efeitos do pecado. Nós vimos primeiro o efeito, para encerrar, foi a justificação. Eles descobriram que estavam nus e eles se vestiram roupas, tentaram se justificar, tentaram cobrir o seu pecado. As pessoas erram e querem cobrir seus pecados. Eles quiseram cobrir aqui com aquelas vestes com folha de figueira. Segunda efeito, medo. Eles ouviram a voz de Deus e tiveram medo. Então, todo mundo que peca, que erra, tem falha, tem medo. Como eu falei aí, de você estar andando aí, vai viajar com os pneus carecas. Se você tem medo, você sabe que está errado, está com a documentação atrasada, a carteira vencida, tem medo. Então você tem medo de ouvir a voz de uma patrulha, a voz de um guarda mandar parar, a voz de um apito, tu anda com medo. Então é o medo. E a maldição. É a maldição que a gente viu primeiro, foi para o animal, para a cobra. A segunda maldição foi para a mulher. Nós sabemos, não quero entrar nesse detalhe agora. E a terceira foi para o homem. O homem levou o grupo todo, levou lá os animais, levou a terra, levou ele, levou o trabalho, pegou tudo. Por quê? Porque ele era o cabeça. Ele estava ali, ele foi feito primeiro. Ele era o homem, Deus fez o homem à imagem e semelhança. Depois do homem saiu a mulher. O homem não saiu da mulher, a mulher que saiu do homem. Hoje nós nascemos da mulher. Foi um fato que apareceu controverso do que houve na primeira vez. Mas é o primeiro momento na história da humanidade que você vê uma mulher nascer de um homem. Quer dizer, a ciência não consegue fazer isso, mas Deus fez uma mulher nascer de um homem. O homem deu à luz, ou não deu à luz não, o homem dele saiu uma mulher. É isso mesmo, mulher, que você está ouvindo, é verdade. Vocês saíram da gente. Né? Mas os homens saímos da mulher depois, mas a verdade é que a mulher saiu da gente. É isso que está escrito na minha Bíblia. Né? Não sei se na sua é isso. Agora, depois nós vimos a morte. Ele diz claramente no capítulo 3, versículo 19, que seríamos sepultados. Né? Seríamos o quê? De sorte que de tornes para a terra, do suor do teu rosto comerás, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó e para o pó tornará. Nós somos pó. E nós observamos também a expulsão do Éden. É expulso, muitas pessoas erram, é expulso do trabalho, é expulso da sociedade, é expulso da família, por causa dos seus erros. E a violência. Hoje a violência que nós temos em todos os lugares é por causa desses erros. E a corrupção. Hoje nós temos os partidos, política, empresas, comércios, a corrupção. Né? E, enfim, a enfermidade. Agradecemos a Deus por esse momento que nós estivemos aqui participando desse estudo e vimos os efeitos do pecado no mundo e na sociedade, no homem, na natureza,
né, nas vidas, o efeito que ele causa, as desgraças que ele causa. Nós louvamos ao Senhor, queremos agradecer a todos os participantes. Um beijão no coração do Bispo Simões. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Queremos agradecer por cada participante. Ter um domingo abençoado, hoje o culto maravilhoso. Te louvamos, te agradecemos. Queremos que tu és o Deus tremendo. Abençoa pela honra e pela graça do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, por esse momento de estudo. Amém. Beijo no coração do Bispo Simões. Fica na paz.